Nem todos que fracassam são fracos. Alguns apenas não enxergaram o caminho oculto. Existe um segredo enterrado nas profundezas da mente humana, um código invisível que separa os esquecidos dos inesquecíveis, aqueles que vivem no piloto, os dos que moldam o destino com as próprias mãos. Napoleon Hill passou 25 anos estudando os maiores milionários do mundo, e o que ele descobriu não foi mágica, foi mentalidade, um padrão invisível, um fogo silencioso que arde dentro dos que decidem vencer antes mesmo de o mundo acreditar neles. Esse canal não é para quem busca atalhos, é para quem está disposto a queimar a ponte atrás de si e seguir apenas em frente, rumo àquilo que poucos ousam enfrentar, a própria mente. Aqui, cada história, cada lição, cada verdade escondida nas entrelinhas vai confrontar o que te ensinaram sobre sucesso, porque o fracasso não é o oposto da vitória, é o preço da indecisão. Tá pronto para ver o que quase ninguém vê? Então se inscreva e entre no lado oculto da mente milionária. Jonas acordou com o coração disparado. Sonho ainda queimava em sua mente como se fosse real. A imagem do trem, o homem de olhos opacos, a voz grave repetindo: "Você não está indo a lugar nenhum." Polk nunca escolheu para onde queria ir. Ele se levantou da cama como se estivesse saindo de um túmulo. O quarto estava sufocante. As paredes pareciam mais estreitas, o teto mais baixo. Era como se o mundo tivesse decidido finalmente mostrar a ele sua verdadeira forma. Cinza, fria e imóvel, desceu as escadas devagar, evitando o espelho do corredor. Não queria ver o reflexo de alguém que nunca foi nada. Na cozinha, sua mãe tomava café, o mesmo de todas as manhãs. Ela olhou para ele com olhos acostumados à decepção e disse, sem emoção: "Dormiu bem?" Ele apenas assentiu, mas por dentro havia algo diferente. Não era clareza, não era certeza, era uma dor daquelas que não vem do corpo, mas do fundo da alma. A dor da consciência acordando. Durante aquele dia, Jonas não conseguiu trabalhar. Tentou abrir o computador para os freelas de design que mal pagavam suas contas, mas não conseguiu criar nada. Tudo parecia fútil, raso, como se estivesse empurrando pixels sem motivo algum. Resolve ser. Caminhou pelas ruas do bairro, como quem foge de uma cela. O mundo continuava igual, carros passando, pessoas olhando para o celular, o velho da banca lendo jornal. Mas ele estava descolado da realidade, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. E foi então que viu uma cena banal que o desmontou. Na frente da padaria, uma menina vendia balas. O rosto era sujo, os olhos atentos, a postura ereta. Ela devia ter uns 9 anos. Um homem passou apressado, e ela o abordou com um sorriso corajoso. "Tio, compra uma, é para ajudar minha mãe." O homem ignorou e seguiu. Ela não chorou, não se lamentou. Simplesmente virou para o próximo e repetiu: "Tio, compra uma." Jonas Peru ficou observando por longos minutos. Aquela menina tinha mais propósito que ele. Ela sabia por que estava ali, sabia o que queria, e não esperava a hora certa. Ela criava o próprio tempo. Comprou todas as balas dela. Quando entregou o dinheiro, ela disse: "Obrigada, moço. Que Deus te dê em dobro." Ele sorriu, mas foi um sorriso dolorido, como se estivesse se desculpando com o universo por ter desperdiçado tanto tempo naquela noite. Ele voltou para casa e ficou em silêncio. Pegou um caderno em branco. Escreveu na capa. Meu propósito. Ficou olhando para a página por horas. Nada vinha. O que ele realmente queria? Dinheiro, sucesso, liberdade, reconhecimento? Ou apenas fugir da dor de ser ninguém? Pegou um livro velho na estante. Amq Havia, comprado anos atrás, e nunca leu. Quem pensa, enriquece. Napoleon Hill. Na contracapa, sublinhado com marquetexto, lia-se: "Propósito definido é o ponto de partida de todas as conquistas." Ele leu essa frase umas 10 vezes. Parecia simples, mas doía. Jonas percebeu que nunca teve propósito algum, apenas vontades soltas. Impressões rasas. Não sabia o que queria da vida. E o universo respondeu à altura. Nos dias que se seguiram, ele mergulhou no livro como um afogado buscando ar. Cada página parecia falar diretamente com ele. Ele não escrevia. Escrevia advertências. Era como se dissesse: ou você decide o que quer, ou o mundo decide por você. E Jonas viu que o mundo já havia decidido que ele fosse medíocre. Acordou no 7º dia com uma decisão na mente. Vai mudar. Não importa o tempo que perdeu.
Não importa o que os outros vão dizer, ele vai encontrar um propósito ou vai morrer tentando. E isso foi o começo, mas o universo, que antes parecia indiferente, começou a reagir de formas estranhas, sombras do passado ressurgindo, vozes esquecidas voltando a ecoar, testes, armadilhas, como se algo quisesse impedir sua transformação. Porque quando um homem finalmente escolhe um caminho, nos dias que se seguiram à sua decisão, Jonas sentiu como se tivesse cutucado algo antigo, algo que estava adormecido e que agora o observava. O mundo exterior não parecia diferente, o céu ainda nublado, os rostos nas ruas tão vazios quanto antes, mas dentro dele, uma guerra começava. Não uma guerra de tiros, uma guerra de pensamentos. O primeiro ataque veio sutil. Na manhã seguinte ao seu acordo interno, ele acordou mais cedo, animado para estudar, escrever, talvez criar algo que finalmente se alinhasse com seu propósito. Mas bastou abrir o celular para ser engolido. Mensagens inúteis, vídeos e recomendações daquilo que entorpece a mente. 2 horas depois, ele se deu conta. Não havia feito nada. Uma frase do livro de Napoleon Hill ecoou: os homens fracassam, não por falta de capacidade, mas por falta de domínio sobre si mesmos. Foi aí que Jonas entendeu. O inimigo não está lá fora. Está na cabeça. No segundo dia, a procrastinação ganhou aliados. Veio a dúvida. E se eu não for capaz? E se isso for só mais uma fase? E se eu nunca descobrir meu propósito verdadeiro? Era a velha mente tentando tomar o volante. A mente da dúvida, a mente do medo, a mente programada para sobreviver, não para vencer. Jonas percebeu uma coisa sombria. A mediocridade não grita, ela sussurra. Ela se esconde no conforto. Ela se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. Naquela noite, ele teve outro sonho. Mais vívido, mais denso. Ele estava em uma sala escura, cercado por versões de si mesmo. Jonas, criança. Jonas, adolescente. Jonas dos 20. Todos eles apontando para ele, rindo. Um deles disse: olha só quem resolveu mudar de vida. Cupid, você nunca termina nada. Outro completou: você sempre desiste quando dói. Essa também vai ser igual. O Jonas do presente tentou fugir, mas a sala não tinha porta. Então, uma sombra se aproximou, uma figura sem rosto, envolta em fumaça. Ela sussurrou no ouvido dele: você ainda pode voltar pro conforto de não querer nada, porque quem não deseja nada, não fracassa. Ele acordou suando, com o coração batendo forte. Havia medo, sim, mas havia também raiva. Raiva de ter acreditado nessas vozes por tanto tempo. No terceiro dia, ele decidiu fazer algo radical. Desligou o celular, jogou fora as distrações, trancou-se no quarto com o caderno que havia nomeado meu propósito e escreveu. Escreveu até a mão doer. Escreveu tudo que odiava na sua vida atual. Tudo que já havia tentado e abandonado, todos os sonhos que teve, mas não teve coragem de perseguir. Depois escreveu tudo o que queria mesmo que parecesse impossível. Ridículo, inalcançável. A lista ficou assim: ter liberdade financeira, viver do meu talento, inspirar outras pessoas, ser temido pelo sistema que tentou me enterrar, nunca mais ser um escravo. Disfarçado de cidadão, ele olhou para a folha com lágrimas nos olhos. Finalmente havia declarado guerra, mas o mundo real não iria facilitar. No quarto dia, recebeu um e-mail. Havia sido dispensado de um de seus únicos clientes fixos. Logo depois, sua mãe entrou no quarto gritando que ele precisava arrumar um emprego de verdade. À noite, uma ex-namorada mandou mensagem, debochando do fato do ela estar com essas ideias de mudar o mundo agora. 3 ataques, trust testes, 3 portas para desistir, e ele quase entrou por uma delas. Quase. Mas algo dentro dele havia mudado. Algo estava nascendo. Ele lembrou de outra frase de Hill: toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Ou, talvez perder o cliente fosse o empurrão que precisava para não vender mais horas, mais valor. Talvez o grito da mãe fosse a lembrança de que ele não queria viver a mesma vida dela. E talvez a mensagem da ex fosse só um lembrete de que ela nunca enxergou o que havia dentro dele. No quinto dia, algo curioso aconteceu. Ele recebeu uma mensagem de um desconhecido no Instagram. Cara, vi um post seu de 2019. Você ainda faz arte digital? Aquilo me inspirou. Tô montando um projeto. Queria te chamar. Jonas ficou parado olhando a tela. Uma arte que ele havia feito num surto criativo, mas nunca deu valor. Mesmo naquela época,
mesmo perdido, algo dentro dele já pulsava. Respondeu com um sim curto. Conversaram. Fecharam uma parceria. Pela primeira vez. Ele foi chamado, não por currículo, mas por essência. Nos dias seguintes, Jonas começou a ver o mundo com outros olhos. As pessoas não mudavam. As ruas continuavam cinzas. Os noticiários apocalípticos. Mas ele agora estava em missão. Começou a acordar cedo, ler, escrever, desenhar, estudar sobre negócios. Entender o poder da mente. Mas o mais importante, começou a lutar contra ele mesmo. Todos os dias. E essa era a batalha mais sangrenta. Certa noite, enquanto caminhava de volta da praça, viu um homem bêbado caído na calçada. O rosto era sujo, a roupa rasgada, mas o olhar era como se olhasse direto para Jonas. E aí, jovem, você já sabe o que quer da vida? Disse o bêbado, sorrindo. Jonas congelou. A voz era idêntica do sonho. O tom, o sarcasmo, o mesmo. Porque eu já quis tanta coisa, que hoje não quero mais nada. Ele riu, um riso seco, morto. Jonas não respondeu, mas sentiu um arrepio na espinha, como se tivesse acabado de ver o fantasma do que ele seria. Se desistisse agora, naquela noite, escreveu no caderno. Ser fraco é fácil, ser forte é diário. A mente vai tentar me sabotar todos os dias. Cabe a mim matá-la ou morrer. E ao fechar os olhos, teve mais um sonho. Dessa vez, não havia trem, não havia sombras. Apenas ele, de pé, diante de uma escadaria enorme, que sumia nas nuvens. Cada degrau tinha um nome. Medo, preguiça, dúvida, procrastina, cegado, jojeto, jajê, subia, degrau por degrau, e ao alcançar o topo, ouviu uma voz, a mesma voz, mas agora sem sarcasmo, firme, direta. Continue, você ainda está longe, mas, agora você sabe para onde está indo. Havia passado um mês de batalha mental, um mês sem garantias, sem salário fixo, sem estabilidade menos, mas com algo que Jonas nunca tivera antes. Convicção. A rotina era dura. A cada manhã, ele vencia os gritos silenciosos da cama, a sedução do celular, o chamado da autossabotagem. Cada dia era uma trincheira. Cada decisão, uma faca apontada para o velho eu. Ele já não era o mesmo. Mas foi exatamente aí que o inimigo voltou. E dessa vez, ele veio com um presente. Naquela manhã, Jonas recebeu um e-mail com um título: Proposta comercial. Agência Orion Digital. Abriu sem expectativas. Mas o conteúdo o fez congelar. Uma das maiores agências de publicidade da cidade havia visto um portfólio antigo seu, com artes viscerais que ele havia criado em uma noite de fúria. Anos atrás, queriam contratá-lo. Salário, o triplo do que ele já havia ganhado um dia. Contrato, CLT, seguro, férias, bônus, função, diretor de arte júnior, exigência, dedicação integral e abandono de projetos paralelos. Ele releu o e-mail 5 vezes. A boca seca, o peito acelerado. Era a oportunidade que qualquer um sonharia. Mas ele sabia. Isso não era um presente. Era um teste. Naquela noite, não dormiu. A proposta era tentadora. O dinheiro resolveria tudo. Dívidas, aluguel, respeito da mãe, alívio da pressão. Mas o preço era abandonar tudo que ele havia construído por dentro. As noites de dúvida, os sonhos sombrios, a raiva que transformou em arte. O novo Jonas, ainda frágil, mas genuíno. Ele se lembrou da frase que havia escrito: ser fraco é fácil, ser forte é diário. E pensou: será que essa proposta é o prêmio da minha transformação? Ou será que é a armadilha final do diabo? No dia seguinte, ele foi à entrevista. Precisava olhar nos olhos do inimigo. O prédio era de vidro e aço, brilhando como se quisesse intimidar. A recepcionista sorriu demais. O ambiente era limpo demais. Pessoas andando como se não soubessem onde iam, mas muito rápido. A sala da entrevista era impecável. O CEO parecia saído de um comercial de banco, terno sob medida, sorriso treinado, olhos frios. Você é talentoso, Jonas. Muito, disse o homem. Mas precisa canalizar isso para o mercado. Occhivel Casserole, lapidado, moldado, reconhecido. Jonas olhou para os quadros nas paredes. Todas campanhas de sucesso, nenhuma alma, e meus projetos pessoais? Perguntou. O CEO riu. Mas seus olhos não. Aqui dentro, você será de todos. Ter liberdade criativa é uma ilusão, Jonas. Isso só existe para quem já venceu.
Você ainda não venceu. Na volta para casa, Jonas não pegou o ônibus. Foi andando, por quilômetros. Precisava pensar, sentir. A proposta era clara. Conforto imediato, em troca de propósito eterno. O diabo não estava de vermelho, nem tinha chifres. Estava de terno e oferecia salário. Na madrugada, ele sonhou de novo. Mas, vez, o cenário era diferente. Ele estava em uma sala de espelhos. Cada espelho mostrava um Jonas possível. Um Jonas engravatado, rico, mas vazio. Um Jonas frustrado, que desistiu de tudo. Um Jonas medíocre, zombando dos sonhos que teve. E então, um Jonas diferente apareceu. Olhos em chamas, roupas rasgadas, mas de pé, vivo. Ele se aproximou, olhou nos olhos do Jonas real e disse: escolha, uma vida segura ou uma alma inteira. Jonas acordou com um peito rasgando. Ir a hora do decidir ligou para a agência. Atendeu uma secretária, Jonas. O CEO está esperando sua resposta. Jonas respirou fundo. Diga a ele que agradeço. Pausa, mas minha alma não está à venda. Silêncio do outro lado. Ok, Seco. Fim da ligação. Ele sentou no chão. Chorou, mas não de tristeza. Chorou por estar inteiro. Pela primeira vez, ele havia escolhido o propósito, mesmo que custasse o mundo. Nos meses seguintes, a vida não ficou fácil. Teve dias de fome, de desespero, de pensar se havia feito a coisa certa. Mas a cada dia, uma nova chama surgia. Um cliente pequeno, mas alinhado. Uma parceria inesperada. Um vídeo que viralizou, uma mensagem. Sua arte salvou meu dia. Era lento, mas era real. A voz da dúvida ainda visitava. Mas agora, ele respondia com outra frase de Hill. Você pode ser o que quiser, desde que saiba o que quer, e pague o preço. E ele sabia. Certa tarde, enquanto finalizava um projeto em casa, ouviu um barulho estranho. Era o vento, pela primeira vez em meses. Ele sorriu sozinho, sentiu-se livre, não rico, não famoso, mas livre. Abriu o caderno, onde havia escrito meu propósito. Folheou as páginas marcadas, rasuradas, manchadas com café e lágrimas, e no final escreveu em letras grandes: "Ah, verdadeira riqueza é ser capaz de continuar quando ninguém mais acredita. Nem meus outros, nem você mesmo." Fechou o caderno e soube, o inferno havia terminado. O diabo não aparece quando estamos fracos. Ele aparece quando estamos quase prontos. Jonas aprendeu que o maior teste não é o fracasso, é a chance de sucesso fácil, sem alma, sem propósito. Momento e só nesse que o universo vê se você está pronto para subir.